Boa noite a todos. Que bom reencontrá-los. Já estamos na reta final da nossa semana de oração. Estaremos finalizando no sábado e desejo que o que temos estudado aqui, noite após noite, possa estar sendo uma bênção para a vida de todos nós. Cumprimentar também aos amigos que estão em casa, não é? Sejam todos bem-vindos e que nós possamos compartilhar juntos desses momentos. Muito bem. Vamos aqui à nossa tela. Vamos fazer uma breve recapitulação de algumas coisas que nós já mencionamos aqui nas noites anteriores, tá bom? Aqui nós temos um panorama dos eventos finais que vão dos nossos dias até a segunda vinda de Cristo, e nós destacamos esse evento aqui que é chamado Fim do Tempo da Graça. Vocês lembram o que representa esse evento? Fim do Tempo da Graça. O que se encerra aqui, queridos? A chance de salvação. Fechamento da porta da graça, ok? Então, até aqui, Jesus está no santuário para perdoar e salvar quem desejar. Após isso, o caso de todos estarão decididos para sempre. Todos terão recebido ou o selo de Deus ou a marca da besta. E entre o fechamento da porta da graça e a segunda vinda de Cristo, há um pequeno espaço em que pragas cairão sobre a terra para começar a punir os inimigos de Deus, assim como pragas e punição sobre Babilônia, inimiga do povo de Deus, o poder usado por Satanás. Neste tempo sofreremos também a angústia de Jacó, que será uma incerteza da nossa salvação, pois sabemos que a graça terminou, uma incerteza da salvação, e também uma angústia pela perseguição que estaremos sofrendo. Será nesse período que sairá o decreto de morte e teremos que fugir das pequenas cidades para o meio das matas. Tomara que eu fuja com um desbravador para me ajudar. Tomara que o desbravador não peça ajuda de mim. Antes de fechar a porta da graça, amigos, acontecem também alguns eventos, não é? Preparatórios. O primeiro deles, e que nós falamos que é o primeiro passo que a igreja deve conseguir dar, é reavivamento e reforma. Quando isso acontecer, a igreja começa a receber a chuva serôdia, ela prega o alto clamor, que nós vamos estudar hoje, a última mensagem de salvação, termina o selamento, onde cada um escolhe seu lado, e acontece também a sacudidura. O joio é separado do trigo. Deus terá um povo fiel para ele buscar. É neste momento, antes do fechamento da porta da graça, que sai também o decreto dominical. Ele será, preste atenção, a última grande prova que será dada à humanidade para que eles demonstrem se querem obedecer ou não a Deus. Será a última grande prova, certo? Pois aqui estará em jogo a quem queremos obedecer. A Deus, que ordenou que o sétimo dia seja santificado, ou ao homem, que diz, santifique o primeiro dia da semana. Essa será a última grande batalha. E o que estará em jogo? A quem servimos, a quem obedecemos e a quem adoramos. Muito bem, vamos entrar então no assunto de hoje, alto clamor. O que é o alto clamor, queridos? Vamos para Apocalipse capítulo 18. Último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 18. Quantos aqui gostam de estudar a respeito das profecias? Deixa eu ver as mãos. Tem algumas pessoas que elas têm uma curiosidade a mais por aprender, né? Tem outros que acham legal e tal, mas eles não gostam muito não de estudar. Eu sou daqueles que gostam muito. Vamos lá? 18, verso 1 até o 4. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo
e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho da fúria da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes de seus flagelos. Nós comentamos aqui com vocês ao longo dessa semana que esse anjo que aparece aqui em Apocalipse 18, ele não é um anjo literal, mas ele representa um mensageiro de Deus que prega essa mensagem. E por que nós sabemos disso? Porque essa palavra aqui, anjo, lá no idioma original, no grego, é a palavra angelos, que significa mensageiro. Então, pode ser um mensageiro celestial ou um mensageiro humano, como nós. Devido à mensagem que ele prega, nós sabemos que é um mensageiro humano, certo? Vamos aprofundar isso um pouquinho mais na frente e vocês vão entender o porquê. Mas guarde na sua mente que esse anjo representa o povo de Deus. E qual é a característica desse povo no momento em que acontece o alto clamor? Duas coisas nós queremos destacar aqui, irmãos. A primeira delas, a Bíblia fala que quando acontece o alto clamor, a terra toda será iluminada. Ou seja, o alto clamor será uma mensagem que terá alcance o que, irmãos? Mundial. Acontecerá em todo o mundo. Beleza? Outra característica importante que está aí na sua Bíblia. Diz que a terra é iluminada com a sua glória, com a glória de Deus. Então, se esse anjo ilumina a terra com a sua glória, com a glória de Deus, é porque o povo de Deus, esse mensageiro, está repleto do poder de Deus sobre a vida dele. Certo? Então, o que nos diz aqui, olha, o alto clamor ocorre após o poder do Espírito descer sobre a igreja. E como é que nós chamamos desse poder do Espírito? Chuva serôdia. Lembra que são duas? A primeira é a temporã, que aconteceu quando? No Pentecoste com os apóstolos. E a última, chuva serôdia, que acontece no final da história e ela que vai proporcionar o alto clamor. Certo, amigos? Muito bem. Agora nós percebemos um detalhe interessante aqui. Vamos ver esse texto. Olha só, irmãos. Quando a mensagem do terceiro anjo se avolumar num alto clamor, grande poder e glória acompanharão sua proclamação. Preste atenção o que diz aqui, olha. A mensagem do terceiro anjo se avolumar no alto clamor. Onde nós encontramos na Bíblia a mensagem do terceiro anjo? Alguém sabe? Apocalipse, capítulo 14. Lá estão as 3 mensagens angélicas. Por lógica, então, a terceira mensagem angélica está lá. O que é o alto clamor, queridos? É a mensagem do terceiro anjo, repleta do poder de Deus e sendo levada a todo mundo. Pegaram? Isto é o alto clamor. Agora, o que a gente está percebendo aqui? Existe uma conexão entre as 3 mensagens angélicas e o alto clamor. Existe uma conexão entre elas, certo? E quando nós falamos aqui, olha, de terceira mensagem angélica, lá fala assim, ó, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na fronte ou na mão, essa pessoa vai se perder. Então, quando é que a terceira mensagem angélica vira um alto clamor? Quando, de fato, a besta se estabelecer, a imagem da besta se estabelecer e a marca da besta se estabelecer. Pegaram isso? Porque esse é o conteúdo da mensagem. Então, é nesse momento que a terceira mensagem angélica vira um alto clamor, quando sai o decreto dominical. Agora vejam que informação interessante. Aqui a mensagem é: sai dela, povo meu. Sair de onde? De Babilônia.
A pergunta agora para vocês é: o que é essa Babilônia de onde os filhos de Deus devem sair? O que vocês me dizem? O que vocês acham? As igrejas falsas? Ok, isso engloba todas as igrejas, menos a nossa? Ok. Quem mais tem alguma opinião a respeito de quem é Babilônia, de onde o povo tem que sair? Aqui, Apocalipse 18. O que vocês acham? Ou vocês concordam com a irmã, pensam um pouco diferente? Opinem aí para mim. Todo mundo concorda com a irmã, então? Não? Não sei opinar. Vamos ver aqui, amigos? Olha só. Vejam, queridos, nós somos muito privilegiados para a gente aprender as profecias. Deus deixou tudo explicadinho para a gente. Presta atenção na referência aqui embaixo. Olha só. Que livro é esse aqui? Quantos já leram esse livro aqui? Levante a mão. Olha, parabéns. Mais da metade da igreja. Lá está tudo explicadinho para a gente, amigos. Olha o que fala aqui, ó. Grande Conflito 383. No capítulo 18 do Apocalipse, esse aí que a gente está lendo, o povo de Deus é convidado a sair de Babilônia. De acordo com esta passagem, muitos do povo de Deus ainda devem estar em Babilônia. E em que corporações religiosas se encontrará hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? Sem dúvida, nas várias igrejas que professam a fé protestante. Então, quem é Babilônia aqui em Apocalipse 18? As igrejas protestantes, ok? Muitos de nós, sempre que ouvimos falar Babilônia no Apocalipse, somos tentados a pensar em Roma papal, no sistema papal, mas nem sempre é assim. Aqui em Apocalipse 17 e 18, nós encontramos essa distinção. Por quê? Se você voltar na sua Bíblia para o capítulo 17, você vai ver aí uma grande meretriz. E ela tem um nome na testa, Babilônia a Grande. Então aqui, Babilônia, a grande meretriz, é uma referência ao sistema papal. Mas em Apocalipse 18, quando diz, sai dela, povo meu, a referência aqui é a quem? As igrejas protestantes. Diga, irmã. Todo mundo que não segue a igreja católica e é cristão, ele é um protestante. Exemplo, a adventista do sétimo dia. Muito bem. Outro. A Assembleia Batista. Ok. Então, quando ela fala aqui, ó, das igrejas protestantes, ela está falando de todas as igrejas cristãs que não são católicas e não está falando da igreja adventista, certo? Porque aqui é para sair de Babilônia e a igreja adventista não é Babilônia, certo? Então, todas essas igrejas, as igrejas onde estão os sinceros filhos de Deus. Deu para pegar? Agora, olha só, irmãos. Por que nós informamos também que essa Babilônia aqui de Apocalipse 18 é uma referência às igrejas protestantes e não ao sistema papal? Vamos lá? Vamos entender isso aqui? Veja, aqui no alto clamor de Apocalipse 18, ele começa dizendo, caiu a grande Babilônia. Aonde nós lemos isso? Apocalipse 14. Eu coloquei aqui na tela para você ver, tá bom? Apocalipse 14, verso 8. Caiu a grande Babilônia. Procure na sua Bíblia aí, Apocalipse 14, verso 8. Tem um título aí em cima do verso. Qual é o título que está aí na sua Bíblia? A segunda voz, ou seja, a segunda mensagem angélica. Antes dela, então, tem a primeira, não é? Qual é a primeira mensagem angélica? Verso 7. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Quando foi que essa mensagem aqui começou a ser pregada, queridos? Chegou a hora do juízo de Deus. Quando que essa mensagem começou a ser pregada? Vou facilitar. Não.
Quando começou o juízo de Deus no céu? 22 de outubro de 1844. Então, quando ele prega aqui, chegou a hora do juízo, essa mensagem não pode ter sido pregada antes disso, como no Pentecostes. A senhora concorda? Porque o juízo ainda não tinha começado. Tudo bem? Então, a primeira mensagem, ela começa no período de 1844. Por lógica, a segunda mensagem, que é caiu Babilônia, tem que vir depois desse período. Estão me acompanhando? Então, depois de 1844, é anunciado, caiu Babilônia. Esse caiu Babilônia não pode se referir ao sistema papal, à Igreja Católica. Porque em 1844 ela já tinha caído há muito tempo. Ela já estava caída. Aqui está falando de uma Babilônia que cai neste momento. E quem é que cai neste momento? As igrejas protestantes que rejeitaram a mensagem de Deus. Pegaram isso? Então, aqui na segunda mensagem angélica, que se repete no alto clamor, caiu Babilônia, se refere às igrejas protestantes. Certo? Agora, nós encontramos caiu Babilônia em Apocalipse 14:8 e caiu Babilônia no alto clamor. Só que há diferenças nas mensagens que são anunciadas, apesar de elas serem parecidas. E o que nós vamos identificar aqui agora? Quais são as diferenças dessas mensagens? Tudo bem? Então aqui diz: seguiu-se outro anjo segundo dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Alto clamor. Então exclamou com potente voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, que se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho da fúria da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu. Quais são as diferenças que nós encontramos aqui? Da primeira vez que é pregado, caiu Babilônia, para o momento do alto clamor. Quais são as diferenças que vocês notam aqui no texto? Querem citar para mim? Alguma que vocês encontram aí? Diferença do que foi pregado aqui para o que foi pregado no alto clamor. Vou destacar aqui para vocês, tá bom? O professor tá bom hoje. Olha só, irmãos. Primeira diferença. Aqui somente diz que o anjo falou, caiu Babilônia. Lá no alto clamor é dito que ele exclama de que forma? Com potente voz. Olha na sua Bíblia aí, Apocalipse 14, verso 7. Primeira mensagem angélica. Dizendo o que, irmãos? Em grande voz. Terceira mensagem angélica, verso 9. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo o que, irmãos? Em grande voz. Verso 8, segunda mensagem. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo. Você percebe que não tem aqui a grande voz? Então, essa segunda mensagem angélica vira um alto clamor junto com a terceira, lá no momento final da história. Porque é lá que Babilônia vai ter caído totalmente. Por que ela vai ter caído totalmente? Entenda, irmãos, quando a Bíblia fala caiu, é porque essa queda ela é progressiva. Caiu mais um pouco, caiu mais um pouco. Estão entendendo? É progressivo. Então veja que Babilônia tem dado a beber as nações do vinho da sua prostituição. Lá no alto clamor, a situação dela se tornou pior. Por quê, queridos? Ela se tornou morada de quê, irmãos? Demônios. O inimigo se apossou das igrejas protestantes. Isso acontecerá. O que mais? O espiritismo entrou para dentro da igreja. Estamos vendo isso acontecer hoje?
Entendem? Babilônia está caindo cada vez mais. Que mais, irmãos? Com ela se prostituíram os reis da terra. A igreja começou a se envolver com a política. Estamos vendo isso hoje? Vocês estão começando a entender como Babilônia está caindo, não é? O que mais, queridos? Os mercadores da terra se enriqueceram. A igreja vai querer começar a se envolver com o capitalismo. E a Igreja Católica tem criado esse movimento. Eu não sei se você sabe disso. Está começando, irmãos. E aí vem o clamor. Sai dela, povo meu. Quando chega nessa situação aqui, irmãos, é hora do povo de Deus sair de lá. Porque as igrejas terão caído totalmente. Então vocês captaram a diferença de quando a mensagem começou a ser pregada para o momento final do alto clamor. Agora vamos lá, isso aqui é uma informação que eu acho bem legal, você pode anotar na sua Bíblia, olha. Quando que as 3 mensagens angélicas foram pregadas? Todas as bases estão no livro História da Redenção, página 356, 365 e 379. Primeira mensagem angélica, diz a serva do Senhor, foi pregada no movimento do Advento de 1840 a 1844. Foi pregada a primeira mensagem angélica. Segunda mensagem angélica, caiu Babilônia, foi pregada no verão de 1844, quando as igrejas protestantes rejeitaram a mensagem do Advento. Elas voltam, porque assim, irmãos, começou um grande reavivamento no mundo todo, e principalmente nos Estados Unidos, nas igrejas protestantes, anunciando, Jesus vai voltar. E foi um movimento de várias denominações, batista, metodista, episcopal, todo mundo se juntando, Jesus vai voltar. Só que quando aconteceu o desapontamento, um grupo permaneceu estudando para compreender o que tinha acontecido e o outro grupo virou as costas para Deus e voltou para a sua antiga condição de mornidão, de frieza espiritual. É por isso que caiu Babilônia. Ela deixou de subir para mais perto de Deus e ela caiu mais fundo ainda. Certo? E a terceira mensagem angélica, quando é que ela foi dada? Quando Cristo entrou no lugar santíssimo do santuário para levar a efeito a obra final de expiação e entregou a seus servos a última mensagem de misericórdia a ser dada ao mundo. Tal é a advertência do terceiro anjo de Apocalipse. Então, a terceira mensagem angélica começa a ser pregada exatamente em 22 de outubro de 1844. Então, perceba que as 3 mensagens angélicas, elas são uma só. Elas devem ser anunciadas juntas para o povo de Deus. Certo? Muito bem, vamos avançar. Como será o alto clamor? Eventos finais, página 118. Servos de Deus, olha o que vai acontecer com o povo de Deus, queridos, especialmente os adventistas que estão se consagrando, com o rosto iluminado. Lembra de Moisés? Ele descia do monte e as pessoas viam o rosto dele brilhando. E por que isso acontecerá com o povo de Deus? Porque teremos experimentado reavivamento e reforma, nossa comunhão com Deus terá aumentado. As pessoas verão nosso rosto brilhando de santa consagração. Eles vão de um lugar para o outro para proclamar a mensagem do céu. O Senhor trabalhará nesta última obra de um modo muito fora da comum ordem. Veremos Deus fazendo coisas sobrenaturais. E a gente vai já assistir um vídeo que vai ilustrar para vocês isso, queridos. As palavras sairão dos lábios de pessoas simples, com tal poder e sabedoria convincentes que haverá conversões à verdade. Deus usará mesmo os simples, aqueles que estão se preparando para isso. E o que mais, irmãos? O que mais que Deus vai usar? Travou aqui para mim, irmão. Isso. Muitos, mesmo entre quem, irmãos? Os analfabetos proclamarão as palavras do Senhor. Crianças serão impelidas pelo Espírito Santo. Amém, irmãos?
veremos coisas grandiosas. E nossa preocupação hoje é que nesse tempo aqui, olha, nós possamos estar entre aqueles que estarão pregando o alto clamor. Porque se não estivermos nesse grupo, nós que somos o povo da verdade, queridos, certamente não teremos recebido a chuva serôdia, porque fomos achados por Deus em falta. Não haverá mais tempo de arrependimento e estaremos perdidos. Por isso que nós dizemos que a porta da graça, ela fecha antes para os adventistas, porque eles conhecem a verdade. Vamos abrir a Bíblia? Atos capítulo 10. Prepara o vídeo aí, irmão, que a gente vai ver depois desse texto aqui, se o vídeo abrir. Não sei se vai abrir. Atos capítulo 10. Isso aqui é um retrato do que vai acontecer, irmãos, na época do alto clamor. Verso 1. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Veja, ele não era da igreja, mas ele era um sincero filho de Deus. E o que aconteceu, irmãos? Verso 3. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória de diante de Deus. Envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Queridos, essa é a época dos apóstolos, eles não estavam aqui com o poder do Espírito. No final dos tempos a gente vai ver coisas semelhantes. Sinceros receberão visões, mensagens de Deus, e os seus filhos, que estarão com o poder do Espírito, serão levados a ele para pregar o Evangelho. Pode ser eu, pode ser você, irmão. Isso é real, queridos. Pode ser cada um de nós aqui. Deus pode usar qualquer um de nós. Irmão, será que a gente consegue executar o vídeo aí? Gente, preciso falar com vocês sobre 2 temas específicos. Na verdade, são temas que eu gosto muito de dividir aqui, porque são coisas que eu penso, e eu penso que se a gente divide, a gente consegue ter uma amplitude de discussão e de raciocinar e de pensar, né? E que vale a pena. Na verdade, pensar sobre as coisas vale muito a pena. Porque muitas vezes a gente só pensa porque alguém modelou aquele pensamento e a gente absorveu, mas não necessariamente a gente usou o nosso cérebro para isso. Estou sendo claro? Tá confuso? Primeiro, a volta de Jesus. Acho que tudo que eu tinha que falar sobre esse assunto para os cristãos, eu fiz um vídeo lá no meu feed, eu postei. Mas assim, toda vez que eu falo qualquer coisa referente à volta de Jesus, os sinais, eu recebo cada mensagem. Ontem eu recebi uma que a menina falava assim: eu sou cristã, mas eu não acredito na volta de Jesus. Eu acredito que a gente tem que caminhar com as nossas próprias pernas, e o que nós estamos vivendo aqui é uma evolução. Cara, pelo amor do Senhor, que Bíblia você tá lendo? Ou melhor, não tá lendo, né? Mas o tema especificamente que eu quero falar é sobre o sábado do Senhor, né? Como um mandamento, que isso tem levantado alguns questionamentos. As pessoas têm me perguntado. Uma pessoa perguntou para mim se era pecado, e eu fiz uma pergunta para ela: você acha que matar é pecado, roubar é pecado? Então, um dos mandamentos é guardar o sábado. Responda para você, assim como eu me questionei um dia do nada. Não foi ninguém que me ensinou, não sou adventista do 7º dia, na verdade nunca fui numa igreja. Tenho até curiosidade hoje em dia de ir, porque durante a minha vida inteira como cristã, os adventistas, eles eram taxados como malucos. Gente, eu acho que fazem mais de 20 anos que eu frequento a igreja evangélica, e eu estava tentando lembrar de cultos que falavam sobre o sábado. Eu lembro que sempre que esse tema era abordado, era meio assim: Jesus curou no sábado, Jesus comeu a comida do templo no sábado, e os fariseus ficavam julgando ele, que ele não podia fazer aquilo.
E aí essa informação me foi dada, eu absorvi, e é isso, não precisa guardar o sábado não. Aí depois de anos dentro da igreja, eu começo a ler a palavra com mais frequência sozinha. E começo a fazer estudos, eu mesma. Eu falo, cara, mas espera aí. Se matar é pecado, roubar é pecado, adulterar é pecado, pelo que eu acredito nos mandamentos de Deus, guardar o sábado, não guardar o sábado, não seria um pecado? Não, mas Jesus, ele curou. Não, mas você acha que Jesus anulou uma lei de Deus no subentendido, ou ele deixaria isso bem claro? Na verdade, eu acho que ele não anulou, ele só mostrou a essência daquilo. Então, Karina, mas aí Jesus veio e mudou, entendeu? Não precisa guardar o sábado. Não, mas Deus pede que a gente guarde. Então, a gente tem que guardar com sabedoria. E aí eu me pergunto, em anos cristã, crendo em Jesus, seguindo os mandamentos de Deus, o que eu fiz de diferente no meu sábado? Nada. Que eu saiba o que eu fazia diferente no meu, até então, 7º dia da semana, que era o domingo, eu ia para o culto. Por que isso não é feito no sábado? E a minha intenção com isso daqui não é virar para você e falar, você não guarda seu sábado, pecador. Vai pro inferno, porque se for assim eu vou também. Não guardei nem um sábado na minha vida de cristianismo. Tô começando a raciocinar recentemente. Isso tem me feito muito bem, porque meus olhos parecem que tá saindo assim uns negócios que eu falava, cara, não é que eu não via isso. Eu vou falar, gente, esses estudos que eu tenho feito, eu mando para pastores, tá? Pastores que me seguem, que se eu mandar qualquer mensagenzinha, se eu replicar a mensagem, vai me responder, vai dar like, tudo maravilha. Mas aí você manda um tipo de assunto assim, ele não tem tempo para te responder, ou então ele nem tem interesse. Aí eu fico mais feliz ainda, porque isso mostra que Deus está me movendo para falar pessoalmente comigo. Se eu tenho uma dica para dar para você, a dica da Cássio, se eu tenho uma dica para dar para você, é busque. Eu tenho respondido as pessoas com perguntas, porque eu também estou me questionando, né? Eu também estou me questionando. Mas espera, como que eu vou guardar o sábado? Eu vou perder meu emprego? Gente, eu também estou aprendendo, tá? Também estou aprendendo aos poucos, mas o que me fez questionar principalmente sobre isso, os judeus, eles guardam os sábados. E se eles não são o mais, eles são um dos mais prósperos. Se o seu medo é financeiro, de perder trabalho, a gente anula o fato de que a gente está fazendo para um Deus que ele tem o poder de prover todas as coisas para a gente, principalmente se a gente estiver fazendo algo que agrade o coração dele. Queridos, ontem quando eu vi esses stories, eu fiquei arrepiado, irmãos. Arrepiados. Eu estou vendo diante dos meus olhos se cumprir aquilo que eu vinha lendo por muito tempo nos nossos escritos. Deus está se revelando a pessoas sinceras, irmão. E às vezes a gente sabe que o evangelho tem que ser pregado em todo mundo para ver o fim, não é? E a gente pensa, tem muita gente que não sabe, ainda vai demorar. Queridos, essa pedra aqui tem mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. E em questão de segundos, Deus fez com que milhares de pessoas ouvissem sobre o sábado. Uma pedra clamando. Isso para mim é um indício fortíssimo de que o fim do mundo está muito, muito perto. Nós estamos nos preparando para isso, queridos. Nós estamos nos preparando de verdade para tomar parte com aqueles que pregarão o alto clamor. Estamos nos preparando, queridos, para receber chuva serôdia. O nosso coração está duro, como esteve o coração de Faraó. Veja, irmãos, aqui há uma informação importante para nós. Pode passar para mim, irmão? E é importante que a gente entenda esse texto aqui, porque ele se cumprirá. Só dê um clique na tela e eu avanço daqui. Ele se cumprirá a gente estando ou de um lado ou de outro. Ou de um lado ou de outro ele se cumprirá. Veja o que diz aqui, irmãos.
nas igrejas adventistas haverá admirável manifestação do poder de Deus, mas ela não influirá sobre os que não se têm humilhado diante do Senhor. Na manifestação desse poder que ilumina a terra com a glória de Deus, eles, os que não se estão humilhando diante do Senhor, eles só verão alguma coisa que em sua cegueira consideram perigosa, alguma coisa que despertará os seus receios e se disporão a resistir. Dentro da nossa igreja, queridos, em nosso meio, haverá pessoas que resistirão a isso. Não vão enxergar nisso o poder do Espírito Santo. E qual é a característica delas? São cristãos orgulhosos. Eles não reconhecem sua condição miserável e pecaminosa. Eles já se sentem com um pezinho no céu, irmãos. Como é necessário que a gente faça esse autoexame, que a gente não deixe o nosso coração caminhar para uma posição de orgulho. Isso é perigoso, queridos. Eu sei disso porque meu coração é vaidoso. Mas nenhum dos apóstolos em nenhum momento se considerou santo. E alguém disse que quando a gente acha que está santo, nesse momento a gente acabou de perder a santidade. Desconfiar de nós, irmãos, é um caminho seguro para todos. Como será o alto clamor, queridos? Pode passar mais um, por favor, para mim? Isso. Mateus capítulo 20. Abra sua Bíblia aí. Mateus capítulo 20. Verso 6 e verso 7. Se você não lembra ou não conhece essa parábola, depois você lê essa parábola por completo, bota o seu marca-página aí, para você entender melhor o contexto, tá bom? Apocalipse 20, versos 6 e 7. E saindo por volta, Apocalipse 20, verso 6. Saindo por volta da hora undécima, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhe disse ele: ide também vós para a vinha. O que essa parábola aqui representa para nós, queridos? Você vai ler depois ela por completo. O dono da vinha sai cedo e convoca alguns para trabalhar para ele. E depois ele volta e encontra outros e manda ir trabalhar na vinha dele. E quando já está no final do dia, 5 horas da tarde, a hora undécima, ele encontra ainda alguns não envolvidos em sua obra. E ele os chama também e fala: vão para a vinha. O que essa parábola nos ensina, queridos? Na última hora, Deus encontrará milhares. E ele levará essas pessoas para a sua vinha, irmãos. Olha o que diz aqui. Evangelismo: aproxima-se o tempo em que haverá tantos conversos em um dia, como houve no dia do Pentecostes. Que nós possamos ver isso, irmãos. Que nossa geração possa ver isso. E aí, hoje, lendo Eventos Finais, eu encontrei um texto que eu achei interessante para trazer para vocês. Porque ele fala da importância dos nossos livros. E lá diz o seguinte, grande conflito também, 612. As publicações, entre elas o livro O Grande Conflito, distribuídas pelos missionários, têm exercido sua influência. Todavia, muitos que ficaram impressionados foram impedidos de compreender completamente a verdade ou de lhe prestar obediência. Agora, na época do alto clamor, os raios de luz penetram por toda parte. A verdade é vista em sua clareza e os leais filhos de Deus cortam os laços que os têm retidos. Queridos, o ministério feito através das nossas publicações, ele é maravilhoso. A irmã White diz que muitos dos nossos livros que nós entregamos estavam empoeirados em prateleiras e antes que feche a porta da graça, Deus fará esses livros brilharem. As pessoas verão, vão pegar esses livros, vão ler e elas vão se converter. E quando chegar lá no céu, eu acredito nisso, irmão, o anjo dessa pessoa vai levar ela assim, vai dizer: sabe esse aqui? Ele que te deu o livro. Tá vendo esse aqui?
está aqui porque um dia você entregou um livro para ele. A igreja às vezes faz essa missão. O material que eu trouxe aqui no domingo, o livro A Última Chamada, foi criado para este objetivo, irmãos. Ali tem conteúdo que muitos de nós já conhecemos de trás para frente. Não é para a gente, é para a gente dar para outro. E uma vez eu apresentei esse projeto para uma pessoa da minha família, adventista, e ela falou, é caro demais, eu dou no máximo um folheto de R$3. Queridos, que Deus tenha misericórdia. A gente tem que dar o livro e deixar, irmãos, o Espírito fazer a obra. O resultado é com Deus, irmãos. Entendem? Lança o teu pão sobre as águas, porque você não sabe qual é aquele que vai trazer resultado para você. Espalhemos, queridos, espalhemos. Deixemos os resultados para ver no céu. Confiemos, queridos. Esse livro aqui, ó, para a grande diferença. É esse livro aqui, irmãos, que eu tenho nas mãos. Esse livro aqui, olha. Por isso que a igreja produz esses materiais, para que a gente possa adquirir e distribuir. E muitos de nós dizemos assim, eu não tenho recurso para isso. Mas eu repito, irmãos, se muitos de nós perdêssemos o nosso celular hoje, amanhã daríamos o jeito de comprar outro. Nem que a gente emprestasse o cartão de outra pessoa. Então, quando falamos de mordomia, queridos, e falamos de talentos, de tesouros, temos uma responsabilidade diante de Deus com os recursos que Ele coloca em nossas mãos. Não é só com dízimo e com oferta. É com uma forma sábia que administramos tudo o que temos. E quando eu entendi isso, irmãos, foi no auge da minha juventude. Foi quando eu decidi parar de ir para paintball. Na minha juventude era isso todo final de semana. Mas quando eu entendi isso, eu falei, como eu vou justificar para Deus o dinheiro que eu gastei em bolinha de tinta? Não tenho como. Então, temos recursos, queridos, o Senhor nos dá. E nós temos que fazer o que podemos em nossa esfera. Sendo muito ou sendo pouco, não importa. Temos que fazer o que podemos em nossa esfera. Para a parte final, irmãos. Chegará o tempo em que seremos conduzidos, aqui é a parte que eu quero deixar de conselho para os meus irmãos. Chegará o tempo em que seremos conduzidos perante assembleias e perante milhares de pessoas por causa do nome de Deus. E cada um, irmãos, cada um terá de apresentar a razão de sua fé. Precisamos, portanto, estudar a palavra de Deus para saber por que cremos nas doutrinas que defendemos. Meus queridos irmãos, essa é uma responsabilidade que pesa sobre cada um de nós que estamos aqui. Individualmente, precisamos saber por que cremos no que dizemos que cremos. E o último texto. Muitos terão de se apresentar nas cortes legislativas. Eu gosto de imaginar isso, irmãos, eu indo lá no STF, sabe? Diante de Alexandre de Moraes, Lewandowski e todos que estão lá. Eu sendo levado perante o Supremo Tribunal Federal, queridos, preso. Alguns perante presidentes e diante dos doutos da terra. Eu imagino, irmãos, o presidente lá, ou quem sabe assistindo lá do Palácio da Alvorada, e grandes teólogos das igrejas protestantes estando lá, prontos a refutar o meu argumento. Eu imagino isso, irmãos, para responderem por sua fé. E então o Senhor nos diz: os que não têm senão um superficial conhecimento da verdade não serão capazes de expor claramente as Escrituras e de dar as razões definidas da fé que possuem. Ficarão confusos e não serão obreiros que não têm de que se envergonhar. E agora o Senhor nos diz assim, olha, que ninguém imagine não precisar estudar, visto não ter de pregar do sagrado púlpito. Não sabeis o que Deus pode requerer de vós. É nosso sagrado dever, no momento que estamos vivendo, quando as pedras estão começando a clamar, queridos, é nosso sagrado dever perceber que o fim se aproxima.
e que nós seremos salvos e julgados individualmente. E por isso precisamos fazer a nossa parte. Nunca foi real, irmãos, o verso bíblico que diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o seu nome enquanto ele está perto. Hoje é o tempo da oportunidade. Hoje é o dia da salvação. Querido irmão, eu não posso deixar você sair daqui hoje sem aproveitar esse ambiente que nós estamos vivendo. Nós estamos aqui tão perto do céu, queridos. Os anjos de Deus estão aqui. A Santa Trindade está aqui conosco. E o Espírito toca nossos corações nesse momento, queridos irmãos. Se você deseja mais uma vez na sua vida tomar a sua decisão de se entregar nas mãos de Cristo e falar: Senhor, me usa, capacita minha mente para eu aprender. Me dá coragem, Senhor, para que eu salte nas tuas mãos, para que o Senhor me leve para onde precisar, para que eu possa salvar pessoas. Se você quer, neste momento, querido, fazer essa decisão, essa entrega ao Senhor, eu quero te convidar para você vir aqui na frente comigo. Eu não sou o pregador dos apelos, mas eu quero te convidar para vir aqui, irmãos. Porque na representação do santuário, este é o lugar santíssimo e é aqui que está o nosso Deus. E se você quer tomar essa decisão, eu quero que junto comigo, porque eu quero tomar essa decisão, a gente faça essa oração bem aqui, pertinho do Senhor. Se você quer tomar essa decisão, vem aqui para a gente fazer essa oração junto. Nós vamos fazer essa oração de frente para o altar do Senhor e ajoelhados diante do Senhor. Ele é digno, irmãos. Os que podem, vamos nos ajoelhar. Nosso Santo Deus, nós estamos ajoelhados como teus servos diante da tua santíssima presença, Senhor. E a gente vem aqui, Pai, para apresentar o nosso coração. Ele é tão sujo, Senhor, contaminado e pecador, mas ele é o teu objetivo, é o que o Senhor mais quer em nós. E nós, respondendo ao chamado do teu Espírito, Senhor, queremos nos colocar em tuas mãos, confiando, Senhor, que tu fazes o melhor para nós, que o Senhor nos ama e cuidará de nós. Nós estamos sentindo, Pai, que o mundo está chegando ao seu final. E nós queremos, Pai, nos minutos finais da história, estar entre aqueles que serão tidos como teu povo, teu santo povo, que terá o poder do Espírito, que levará a tua mensagem, que defenderá a tua verdade diante dos tribunais desse país, que testemunharão de ti, Senhor. Nos concede, Pai, a ousadia que precisamos, o poder que precisamos. Nos dê força para buscarmos ter mais comunhão contigo, Senhor. Que os outros possam ver a tua glória no nosso rosto. Que eles possam ser atraídos para nós e nós possamos conduzi-los a ti, Senhor. Falta tão pouco tempo, Senhor, assim eu creio. Nos ajude a nos empenharmos em tua obra, para salvar pessoas, para que a nossa geração possa ser aquela que te verá vindo em glória para encher toda essa terra. Ó Deus, suplicamos, ouça a nossa oração, Senhor. Nos ouve, Pai, transforma a nossa vida, dá-nos o teu poder, Santo Deus. Nós carecemos e pedimos que nos ouça, Senhor. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém, Senhor. Amém, queridos.